Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana, nosso assunto é sabores da vida, porque a vida tem sabores. E eu preciso então identificar e usá-los, né? Porque Deus provê todos esses sabores e eu preciso apenas usá-los. E hoje, nosso assunto tem a ver com o tema ganhe antes de gastar. Isso mesmo, o assunto tem a ver com dinheiro, grana, money, mas não é só isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar, vamos tratar, vamos cuidar desse assunto que é tão importante e quais são os seus desdobramentos, tá bom? Vamos lá? Abre sua Bíblia, se você tem uma aí, lá em Lucas capítulo 14. Nós vamos lendo dos versos 28 até 35, conforme a gente for andando no nosso assunto. E a primeira coisa que o texto vai tratar, no verso 28, é faça um orçamento. Então o texto começa dizendo o seguinte, verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assente primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Muitas vezes nós fazemos as coisas porque precisamos esse certamente é o maior princípio, problema e necessidade. Mas eu preciso fazer conta, fazer um orçamento, ver quanto vai custar, verificar quanto custa não apenas o início da obra, mas toda a obra em si. Faça um orçamento, calcule o custo financeiro, quanto esse troço vai gastar, seja na vida privada, né, nas nossas vidas pessoais, seja no trabalho, nos negócios ou numa empresa que eventualmente você possa ter. Então, faça, especialmente nesses dias mais difíceis que a gente tem aqui, às vezes você vai ter que fazer uma opção, mas ainda que a opção seja por conta de alguma coisa que você precisa fazer, imagine que você tem que fazer um orçamento e tem que avaliar o custo. Segunda coisa é que você precisa fazer uma avaliação se você tem o suficiente. O verso 31 vai dizer o seguinte: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Segundo ponto que a gente precisa cuidar dessa parte do orçamento é se você tem o suficiente para esse embate, essa obra, esse projeto que você tem em mente, tem no coração, e talvez sejam coisas antigas que você está tentando torná-las viáveis. Mas verifique se você tem o suficiente. Sabe por quê? Porque se não tiver, coisas podem acontecer e que você não tem o controle disso, porque você perdeu no início. E a falha, ela vai começar mostrando uma coisa interessante no verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não pode acabar e você vai ser fruto de zombaria de todas as pessoas, porque você perde a construção. Se você andar na periferia, se você mora ou perto ou anda de vez em quando nos lugares onde as construções estão começando ou tentando começar, você vai ver várias construções que começaram e pararam. Eu conheço algumas aqui da região onde eu moro, que ficaram lá os ferros expostos, o mato tomando conta e se perdeu. Quais foram as falhas? Não fez orçamento, não verificou se tinha o suficiente para terminar. É isso. Se a falha
se você falhar nesses cálculos, você vai perder uma outra coisa. Verso 30 diz assim: dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar. Quer dizer que o seu respeito com relação àquilo, ele vai embora, ele se vai, porque você foi um incauto. Você não soube avaliar aquilo que era necessário e perdeu até o que colocou, e às vezes é muito dinheiro. E eu vou te contar uma coisa que cá entre nós, você e você, eu já fiz isso. E quando eu percebi que eu tinha que ter feito uma conta, eu era jovem e decidimos fazer um prédio para os irmãos morarem, um prédio de 4 andares. Comprei o terreno, fiz os buracos, acabou o dinheiro. Então, pastor, como é que você vai querer dar conselho se você caiu nessa enrascada? Pois é, eu não sabia esse texto, não conhecia, não tinha essa percepção de Deus e do que tinha a ver tudo isso. Então, me dei mal. Mas você não precisa, não é? Você pode olhar e você pode se cuidar por isso. Terceiro ponto, dentro dessa falha de orçamento, de a quantidade de dinheiro, se tem o suficiente, se não tem, pode acontecer uma outra coisa. No verso 32 ele vai dizer o seguinte: caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. É o texto aqui. Isso quer dizer que você vai ter que fazer um acordo. Eu tive que fazer um acordo. Fiquei devendo para mão de obra. Levei um tempinho para pagar aquilo. Parada a obra. E no final eu tive que vender até o terreno. Mas eu não sabia. Você sabe. E você não precisa cair nessa enrascada que eu caí. Mas esse assunto não tem só a ver com uma questão financeira. Mas já seria o suficiente, eu imagino que já seria o suficiente para a gente entender que tem uma proposta aqui que vale a pena seguir. Ela tem também uma questão espiritual envolvida. Ela tem uma proposta de entender o que é andar com Jesus. Ela tem uma proposta de entender como é que isto pode trazer algum tipo de consequência na minha vida espiritual. Lembra, a gente tem falado sobre a questão de adquirir e de formar uma cultura bíblica, de que eu e você precisamos pensar biblicamente, não porque eu tenho uma situação para resolver, mas porque é assim que eu penso. Esse é meu modelo de pensamento. Tudo que eu faço uma crítica bíblica do que eu estou fazendo, até que se torne parte do meu modelo de pensar. Ponto. Bom, o que está envolvido? O verso 33 vai dizer o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Você e eu precisamos abrir mão de conceitos, de verdades e de propostas que não estão afetas, não dizem respeito, não passam no seu avaliação, na sua proposta bíblica de ser um cristão, não passa pelo filtro do que é certo e do que é errado. Renúncia. Renunciar ao tempo. Você tem compromissos de ler a Bíblia, de orar, de estar aqui comigo todo dia de manhã. Olha que legal. Espero que esteja, viu? De estar dentro de uma igreja. De entrar numa igreja não porque ela é boa, mas porque você vai ajudar ela a se tornar melhor. Você. Toda igreja é boa, já disse isso, né? E ela
é boa porque você está trabalhando para ela continuar, ou para ela ser, ou para ela se tornar. Tenha isso em alvo, tenha isso em mente, e você vai ver como isso vai ser um lugar bom para você criar sua família e andar nela. O verso 34 vai dizer uma outra coisa nessa perspectiva bíblica. Ele vai dizer o seguinte: o sal certamente é bom. Nós somos sal. Qual é o propósito do sal? Dar sabor, manter, ser consistente, coerente, constante. Porém, se tornar insípido, como restaurar o sabor do sal? Responsabilidade, graça e alegria de ser constante e coerente na vida, no Evangelho, na sua perspectiva e nas suas ações. Em último lugar, o verso 35 vai dizer algo muito interessante. No finalzinho do verso 35, ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo que você ouviu aqui, ele só vai fazer diferença se você decidir viver. Lembra? O que te define é o que você faz. Que Deus te dê sabedoria e graça para mais esse dia. Que o Senhor te ajude nesse processo de se aproximar dele, de viver com ele e para ele. Para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.